Quando nós vamos verificar uma reação química em termos das proporções em que ela está acontecendo, nós podemos pensar então de duas maneiras. Nós podemos pensar tanto na conservação dos átomos, que se referiria então à conservação da matéria em si, ou à conservação da massa. É a mesma coisa, afinal, os átomos têm massa, se os átomos são conservados, a massa também tem que ser conservada. Caso os átomos não fossem conservados, a massa também não seria conservada. Então não tem como ter a conservação da massa sem ter conservação da matéria e vice-versa. Então a gente pode avaliar a reação química acontecendo tanto em termos da conservação dos átomos como das massas. Os resultados vão ser os mesmos, certo? Só que é lógico, a gente pode imaginar que um átomo de carbono ele não pesa exatamente 12 gramas, certo? Na verdade, é uma coleção muito grande de átomos de carbono que coletivamente vão pesar 12 gramas. Então, da mesma maneira como a gente pode descrever uma dezena como a quantidade de 10 partículas, a centena como a quantidade de 100 partículas, nós podemos definir a quantidade chamada mol como a quantidade que corresponde a 6,022 vezes 10 a mais 23 partículas. Ou seja, o conceito de mol não é um conceito unicamente relacionado a átomos. Ele pode ser relacionado a qualquer coisa, mols de caneta, mols de relógio, mols de aulas. É claro que nem sempre vai fazer sentido um mol de caneta. Quantas canetas dá aí? Dá muitas, provavelmente nem caberia no planeta Terra. Então, talvez palpável, eu só possa ter mols de coisas que sejam tão pequenas quanto átomos, elétrons, moléculas, íons e assim por diante. Agora, conceitualmente falando, eu posso pensar em mols de laranja, em mols de câmeras, em mols de pessoas, muito embora talvez a gente não tenha, né, essa quantidade disponível. Então, quer dizer, como que eu vou relacionar o mol, que é essa nossa coleção de partículas, com a massa de um átomo e a massa do coletivo de átomos que corresponde a esses 12 gramas aqui? Ora, nós podemos escrever o seguinte: o número de mols de uma certa partícula é o número de partículas que existe daquela substância naquele ambiente dividido pelo que a gente chama de constante de Avogadro. Então, isso daqui é um número de partículas. Partículas pode ser átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons, qualquer coisa do gênero, por isso que eu não estou especificando átomos aqui. E essa daqui é a chamada constante de Avogadro, em homenagem justamente ao Amedeo Avogadro, que nós já encontramos no vídeo da aula de gases, então tinha lá a lei de Avogadro, né? E essa constante de Avogadro corresponde a esse número, só que com a unidade mol menos 1. Ou seja, esse Na aqui, quanto que ele vale? Na vale 6,022 vezes 10 a mais 23. Qual que é a unidade? Mol a menos 1. Por que esse mol a menos 1? Porque como ele vai estar aqui nessa parte de baixo da minha fração, 1 dividido por mol menos 1 vai resultar na unidade mol, para a propriedade que nós conhecemos efetivamente como quantidade de matéria, mas que coloquialmente a gente se refere a ela como número de mols. Então é claro que para o mol aparecer aqui, eu tenho que dividir, eu tenho que ter essa propriedade aqui com unidade mol menos 1. Imagine que eu tenho o dobro, esse N seja o dobro disso aqui. Então essa divisão vai proporcionar para mim 2 mol. Se aqui for a metade disso aqui, a divisão vai proporcionar meio mol, e assim por diante. Então eu posso imaginar a massa do carbono, que aqui eu estou dizendo 12 gramas, como a massa do coletivo de 1 mol de átomos de carbono. Claro que se eu dividir 12 gramas por esse número, então eu vou ter a massa de cada um dos átomos de carbono. Vai dar um número pequeno demais. Não é prático para o nosso dia a dia, porque nós não temos uma balança para medir com essa precisão. Então, em geral, a gente se relaciona às quantidades de matéria em termos de números de mols, porque isso aqui sim tem uma quantidade de átomos grande o suficiente para que possa ser medido em uma balança. Além disso, nós também podemos correlacionar uma segunda propriedade para as partículas, que é chamada de massa molar. Então, a gente vai ter o número de mols, ele vai ser a massa que você vai ter das partículas que você está considerando, dividido pela chamada
massa molar daquela partícula. Então, isso daqui é massa medida em gramas. E isso daqui é massa molar medida em gramas por mol. Então, claramente, a divisão deste com esse vai resultar na mesma unidade mol para esta propriedade aqui. Claro, que grama com grama vai se cancelar. 1 dividido pelo inverso do mol é o inverso do mol, que é o próprio mol. Então, essas duas propriedades aqui, essas duas equações, perdão, podem ser usadas para correlacionar as quantidades de matéria que nós vamos ter das substâncias em questão dentro de uma certa reação química. A partir dessas duas equações, nós podemos contar a quantidade de partículas que vai existir dentro de uma reação, em termos de reagentes, em termos de produtos, e ver quais que vão ser as proporções observadas entre essas quantidades e o quanto de produto que pode ser formado a partir daquelas quantidades. Afinal, se os átomos se relacionam em termos de números inteiros, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3 e assim por diante, eu posso esperar que a quantidade de produto vai depender das quantidades de reagentes que eu tiver dentro da minha reação. É claro, eu não posso formar uma quantidade arbitrária de produto se eu tenho quantidades fixas e pré-determinadas de reagentes. Então, eu preciso saber relacionar as quantidades de reagentes disponíveis com a quantidade de produtos que eu posso eventualmente formar a partir daquela minha reação.